Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre cidadania, que é um tema importantíssimo da área da sociologia. E vamos primeiro conceituar cidadania, né? Muita gente fala de cidadania, não sabe do que se trata. Então, cidadania é um conceito moderno que significa o conjunto de direitos e deveres dos indivíduos. Presta sua atenção. Não é só o conjunto de direitos, nem conjunto de deveres, é o conjunto de direitos e deveres. Você tem os direitos e as contrapartidas das obrigações dos indivíduos, certo? A cidadania refere-se às relações entre o Estado e os cidadãos, definindo o espaço público, né, que é diferente do espaço privado. O espaço público, a gente tem no espaço público um funcionamento, uma lógica de funcionamento completamente diferente da lógica do funcionamento do espaço privado, tá? Isso serve tanto para espaço quanto para ideias. Quando um indivíduo ocupa um cargo público, ele não pode falar tudo o que ele pensa, né? Nem quando a gente está no nosso campo, no espaço privado, não é de bom tom, né? Mas no espaço privado pode não ter grandes problemas, né? Você vai ter as consequências do reflexo das suas opiniões. Mas no espaço público, você fala para o público, e o público ele é formado por várias individualidades que são únicas. Então, a lógica do espaço público, ela tem que estar regida, direcionada pelo raciocínio e pelo legislar, pelas leis, né? Pelas leis que são elaboradas dentro da razão e não no campo das emoções. Campo das emoções a gente deixa para a nossa esfera da vida privada, particular. Mas voltando aqui, cidadania refere-se às relações entre o Estado e os cidadãos, definindo o espaço público quanto a direitos e obrigações, deveres desses mesmos cidadãos. Quando a gente vai estudar a cidadania, existe uma divisão que foi feita por um pensador, que é a divisão dos direitos políticos, direitos sociais, direitos civis, tá? Todos são igualmente importantes. Mas por que essa definição? Para a gente entender momentos históricos em que alguns direitos permaneceram e outros foram retirados, tá? Você tem direitos sociais, mas tem retirada de direitos políticos. Então, antes da gente entrar nesse debate, vamos pensar junto. Direitos políticos está relacionado a tudo que tem a ver com política no sentido do espaço público. Então, direitos políticos, eu estou me referindo à sua condição de se candidatar a cargos públicos, né? A sua condição de votar e ser votado se você tiver os pré-requisitos necessários para se candidatar. Isso são direitos políticos. Direitos civis e direitos sociais, existe uma regrinha para você pode não saber se é um direito civil ou um direito social, aparecer numa prova de sociologia, o que você vai fazer? Pensar. Não sendo direito político, é um direito que afeta de imediato o coletivo ou é um direito que afeta de imediato o indivíduo? Se a resposta for, é um direito que afeta de imediato o coletivo, é um direito social. Exemplo, educação. Se a gente tiver uma mudança no funcionamento, na legislação relacionada à educação, na verdade, a gente vai estar afetando várias pessoas ao mesmo tempo. É um coletivo, então isso é um direito social. Qualquer mudança relacionada a questões na área de trabalho também afeta um grupo gigante de pessoas de imediato, então é um direito social. Saúde é um direito social, estou falando do coletivo. Então, direitos sociais referem-se ao coletivo. Direitos civis. Vai mediar todo mundo, vai afetar todo mundo, não necessariamente de imediato, mas num determinado momento vai afetar todo mundo. Mas a pergunta afeta de imediato o indivíduo? Se afeta de imediato o indivíduo, é um direito civil. Então, tudo que se refere a liberdades, sua liberdade de pensar sobre as questões e ter o direito de externar esse pensamento
sem ser agredido, né? Óbvio que não sendo um pensamento que seja já por si só agressivo. Isso aí é uma outra questão filosófica, tá? Sua liberdade de ir e vir é um direito civil. Sua liberdade de ter crença religiosa ou de não ter crença religiosa e ser igualmente respeitado. Aí você pode falar, mas na prática não é isso que ocorre. Tudo bem, eu tô falando da teoria. Aí você pode argumentar, bom, mas se não funciona na prática, não adianta a teoria. Aí há um equívoco. A teoria é sempre importante que exista, porque uma vez que ela exista, uma vez que existe uma legislação, você tem aonde recorrer, caso isso não esteja sendo respeitado. Agora, existem momentos históricos que a gente não tem nem a teoria. Aí é um passo para trás. Aí a gente ainda tem que construir a legislação para poder, quando não funcionar, ter a quem recorrer, tá? Então, vamos voltar aqui. Quais são os tipos de direitos aqui para a gente entender? São igualmente importantes. Direitos políticos, direitos sociais, direitos civis, certo? Isso é extremamente importante. Existe também, quando a gente fala de cidadania, isso que eu falei expressado, né, colocado numa terminologia. Então a gente tem a cidadania real, que é a maneira do dia a dia, o que ocorre mesmo no dia a dia, é a cidadania formal. Sempre que eu falar de formal, estou falando de formato, estou falando de legislação, o que está no formato. Então a gente tem o conceito de cidadania formal, mas a gente tem uma cidadania real. O que é isso? A maneira como a cidadania é vivida na prática. Então, ela é igual para todos? Os direitos são iguais para todos? Não precisa ser nenhum grande pensador para observar que não, né? Então a gente tem classes que são privilegiadas, classes que têm o direito, mas esse direito não se faz real, certo? Então, infelizmente, isso é muito do nosso cotidiano, né? A gente tem um momento agora de várias pessoas necessitando de auxílio. Isso estaria na cidadania formal. E na cidadania real, todos estão conseguindo acessar? Não, não são todos que conseguem acessar. Então, há ainda um hiato, há um espaço entre o que está na forma, o que está na lei e o que na prática realmente ocorre. Ok? Queria dar uma dica aqui de sites interessantes, inclusive nesse momento também, para vocês acessarem. Ação da Cidadania contra a Fome, www.ação, na verdade, acão, né, sem o cedilha, ação da cidadania sem o cedilha.com.br. Então, www.acãodacidadania.com.br. E um site sobre redes globais para educação, tá? Relacionado a direitos humanos também, que é www.dhnet.org.br. Vou voltar para falar mais sobre esse tema. Espero que o que eu expliquei aqui possa ajudar vocês nas provas e, muito além disso, nas reflexões sobre a importância do convívio em grupo, tá bom? E eu vou estar sempre aqui agora com vocês para a gente pensar junto sobre as questões da sociedade, tá bom? Um abraço!